escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou em nosso canal é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho de notificações e já compartilhe para geral, porque assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana nós temos aqui convidados especiais e hoje não é diferente, porque nessa mesa eu estou recebendo o Brabo, conhecido como Xerifão. Gente, alguém que é conhecido como Xerifão aqui para nós. Ou essa mesa hoje vai pegar fogo, o Brasil vai pegar fogo, ou o estado do Paraná vai pegar fogo. E de fogo ele entende muito bem, de arma de fogo. Estou falando dele, o delegado Tito Barrichello, que também é deputado estadual, vulgo Xerifão. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, pastor Fábio, obrigado, pastor Jadson, é uma honra estar aqui e o nosso assunto hoje vai ser interessante. Vamos conversar sobre segurança pública e outros temas importantes. Não percam, né? Não troquem de canal, não deixe de assistir aqui, ó, Eu Acredito Podcast, porque hoje vamos tratar de assuntos polêmicos, é isso, pastor? É desse jeito, e o Xerifão disse que vai falar tudo, o que ele pensa, tudo que está dentro da lei. Então fique com a gente, porque o nosso conteúdo é muito importante para o estado do Paraná e também para o Brasil. E para me ajudar hoje aqui nesse bate-papo, com argumentações, com perguntas, com questionamentos, eu trouxe aqui o pastor Jadson Jerônimo, que também é advogado, para nos dar essa força. E o senhor, mais uma vez, é bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Eu aqui agradeço aqui poder compartilhar essa mesa com pessoas de extremo respeito, Fábio, e também poder conhecer o nobre deputado, delegado, e eu creio que vai ser uma tarde de experiências excelentes. Tarde não, viu? Porque agora nós estamos à noite. Já é noite. Tem que acertar o relógio. Mas vamos iniciar aqui porque nós estamos diante do delegado Tito Barrichello, que de fato é conhecido como delegado, é conhecido como deputado estadual em atividade, e vale a pena ressaltar que ele foi eleito com a terceira maior votação da capital, Curitiba, no estado do Paraná. E eu sei que falar de nós mesmos não é fácil. Às vezes é destacado o nosso currículo, a nossa profissão e aquilo que nós fazemos. Mas e o senhor, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? O delegado Tito Barrichello é família. O delegado Tito Barrichello é igreja. Eu vivo para a minha igreja, para a minha família, e eu tento trabalhar com princípios. Eu digo tento porque nós somos eternos pecadores, né? Então temos que sempre lutar contra os vícios e todo o cotidiano que tenta nos influenciar para o mal. Então é uma luta diária. E é nessa luta diária que eu participo com a minha família, com a minha esposa, obviamente, que faz parte da minha família, com o meu filho, Marco Antônio, GB, meu menininho de 10 anos de idade, né? E na luta contra a criminalidade. Então eu digo que o delegado Tito Barrichello, ele é dedicado, ele é trabalhador e ele não tem medo da bandidagem. O senhor é cristão,
vive para a igreja. Quem me apresentou o senhor foi o bispo Rafael Querido, qual quero mandar um abraço aqui, o bispão, queridão, de fato, do meu coração. O senhor está lá no Alvo Church com o bispo? O bispo é o nosso líder espiritual, né? Ele disse que não é para usar esse termo, líder espiritual, mas é o termo que eu consigo melhor definir. Ele é o meu líder espiritual, né? O bispo Rafael, da igreja Alvo Church, é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que vive a palavra, que trabalha com a propósito e não com propostas. Então ele não transige com valores, em hipótese nenhuma. Já tem até situações hilárias dele viajando, indo para hotel onde havia promiscuidade, ele saiu do hotel e não permanecer no hotel, porque o ambiente era promíscuo. Uau. Então, é ele que tem mentoreado o senhor na vida cristã? É ele que na vida cristã é o nosso líder espiritual. Perfeito, perfeito. O senhor se identifica ali na sua bio no Instagram, deu uma pesquisadinha ali, como a primeira coisa que está lá na sua bio é delegado cristão. Perfeito. Delegado cristão. Então, de forma orgulhosa, o senhor se apresenta como um cristão delegado ou um delegado cristão. Isso aumenta a sua responsabilidade na sua profissão de exercer isso representando a pessoa de Cristo? Eu digo o seguinte, primeiramente em relação à questão do delegado. Eu sou delegado, eu estou político hoje, eu não sou político. Eu tenho um mandato de 4 anos para fazer algo pela segurança pública, porque eu fui eleito, e eu vou trabalhar com você sobre isso hoje também, quero tratar disso, eu fui eleito pela segurança pública. Eu fui eleito pelo cidadão de bem, pelo cidadão honesto, não pelo bandido. Bandido não votou em mim. Que quer mais segurança pública. Tanto que eu fui mais votado nos bairros mais problemáticos. Por exemplo, eu estourei no Parolim. Eu fui o mais votado no bairro Parolim. E o bairro Parolim, a parte em que eu fui o mais votado é uma parte que eu atuei como delegado, prendendo criminosos. Porque lá hoje nós temos PCC, nós temos principalmente PGC, dominando aquela parte do bairro. E a comunidade votou em mim. E a comunidade votou em mim pedindo o quê? Segurança. Então eu me identifico como? Eu me identifico como um delegado cristão. Eu trabalho com os princípios e trabalho com a lei. Obviamente que, né, o pastor Jairson sabe disso, existe após a secularização, o termo é secularização, é a separação entre o direito e a religião. Direito é uma coisa, a religião é outra. O Estado é leigo, laico e não confessional. O que significa isso? O Estado não professa uma religião, mas não significa que aqueles que fazem parte do Estado não professem uma religião. Não significa que o Estado não fomente a paz e não fomente a religião. Ele fomenta, tanto que se você abrir a Constituição, você vai lá, vai ver o nome de Deus escrito. Né? Você vai ver a isenção de tributos para as igrejas. O que significa isso? Para os templos de qualquer natureza. Significa que o Estado considera importante a igreja, mas a igreja não participa do Estado em si. Então, o delegado Tito tem 2 partes. Tem a parte cristã, religiosa, e tem a parte técnica, né? Como delegado e agora como deputado estadual. Perfeito. Xerifão, mas o senhor entende que quando o senhor usa delegado cristão, aumenta a responsabilidade de ter que representar a Cristo na sua área de atuação, tanto como delegado, também tanto como sem dúvida deputado. Alguma, o senhor consegue destacar aqui em quais áreas a responsabilidade aumenta por o senhor também se denominar como cristão dentro das suas áreas de atuações? Sem dúvida alguma, porque como delegado eu cumpro a lei, estritamente a lei. E em regra, a partir do momento que eu cumpri a lei, eu exauri a minha obrigação como delegado de polícia. Mas como cristão, não se encerra a minha obrigação no momento em que investiguei o crime. Então, como cristão, eu busco, por exemplo, na Delegacia de Homicídios, atender as famílias que perderam seus entes queridos, dar apoio psicológico para essas famílias, conversando, dando meu telefone pessoal. Eu sou um delegado que eu vou a um local de morte e eu dou meu telefone pessoal para os familiares das vítimas. Algo muito anormal isso, porque em regra a família vai entrar em contato comigo pedindo apoio desde a questão do corpo, como fazer, o que não fazer. Então eu tento de todas as formas minimizar o problema, né? Levando o quê? Um pouco de conforto, que é aquilo que a palavra prega naquele momento que eu posso fazer. E também como delegado e como cristão, participando de uma igreja, desculpe, nós trabalhamos a ressocialização. E a ressocialização dentro de uma igreja
você sabe melhor que eu, é o melhor meio, o melhor instrumento de ressocialização social hoje é a igreja. Porque a pena em si, que é a consequência para um crime, que é o fato típico, antijurídico, culpável e punível, a pena nem sempre alcança a ressocialização. Nem sempre alcança a retribuição, que é o objetivo da pena, a prevenção geral, né, e a ressocialização. A ressocialização através da igreja, sim. Porque eu pergunto a vocês, questiono, aquele que vai preso é ressocializado? Será? É algo a ser discutido, né? Eu acredito que, na maioria das vezes, não. Que a cadeia não ressocializa. Mas a cadeia tem que existir? Tem que existir, porque é a retribuição do mal pelo mal. Seria uma punição. Mas a igreja faz um trabalho de ressocialização. Tanto que, por exemplo, na nossa igreja, e acredito que isso ocorre em muitas igrejas, né, nós vemos pessoas que estavam no crime, que praticavam ilícitos, que viviam para o crime e que hoje vivem em Cristo. Eu participo de retiros espirituais com 1000 pessoas e que essas se formam filas em determinado momento para que aquelas pessoas que participam do retiro entreguem as drogas. Aí vocês vão me questionar, e obviamente vocês não vão me questionar porque vocês sabem como funciona, mas o cidadão que está me assistindo vai perguntar, sim, mas alguém vai para um retiro espiritual e leva droga? Não é normal, não é comum. Não é normal, não é comum. Então, você veja como a droga está impregnada na vida daquela pessoa que vai para um retiro espiritual levando droga. E aí se forma uma fila para quê? Para aquela pessoa entregar o bem maior que ele tem, que é a droga. Então, nós recolhemos, incineramos drogas de pessoas que vão para retiros espirituais buscando o quê? A ressocialização, a reintegração social. E ali é pregado o quê? A família. Valores da família, o respeito à esposa, o respeito ao marido, a fidelidade, o trabalho, a dedicação. E aí o ser humano passa a ascender profissionalmente e cresce como pessoa, cresce para a sociedade. Então a igreja faz, e isso todas as igrejas, tenho certeza absoluta, fazem um trabalho excepcional para a sociedade, ao lado do Estado. Porque o Estado chega um momento em que não tem mais como agir. Eu, por exemplo, como delegado de homicídios, durante os últimos 4 anos, 70% a 80% dos meus homicídios são vinculados a organizações criminosas. PCC, PGC e Comando Vermelho. O que significa isso? Significa que cada 10 homicídios, 7 ou 8 são de organizações criminosas. Como que vocês veem isso? Visualizam isso? De uma forma muito simplista. Você vai na rua, chega, a pessoa está lá com 10 tiros, ou é usuário de drogas ou é traficante. Quem matou? É uma organização criminosa. Agora, quando eu prendo esse membro da organização criminosa, né, eu subtraio a liberdade dele através de uma prisão preventiva, temporária, ou de uma condenação transitada em julgado, eu consigo a ressocialização? Eu digo, eu, Estado. Será que eu consigo a ressocialização? Será que ele vai sair de lá uma pessoa melhor? Será que ele vai sair de lá deixando esses grupos? Ou ele vai sair escolado? Então, aí entra a questão da igreja, que eu acho muito importante. Para ressocialização. Mas sem excusar o Estado. Sim. O Estado tem que ser forte. O Estado tem que mostrar que o crime não compensa. Tem que haver uma retribuição proporcional ao mal causado. As pessoas não podem ter a sensação de impunidade. E hoje no Brasil se vive a sensação de impunidade. Muitos homicídios que eu investigo, principalmente crimes passionais, as pessoas acreditam que não ia ter consequência nenhuma, que nós não íamos descobrir, que nós não chegaríamos no autor. Eles têm a falsa impressão de que os crimes não são investigados. Quando ocorre um homicídio aqui em Curitiba, nós temos a DHPP, nós temos uma equipe de plantonistas com um delegado de plantão especializado que vai ao local, levanta os dados, logo em seguida uma das 4 delegacias responsáveis assume o caso, com investigadores que conhecem a realidade do bairro. Nós investigamos a vítima, né, para saber quem teria interesse em matar, por que teria interesse em matar, porque nada vem do nada no homicídio. E por isso nós temos o melhor índice de resolução de homicídios do Brasil. Curitiba é a capital que tem o melhor índice de resolução de homicídios, chegando a 80%. Do Brasil hoje, em Curitiba, Brasil, é o menor. Primeiro lugar em Curitiba. O delegado, o senhor falou que isso é muito família e pela profissão que o senhor exerce, isso fala de fato de um perigo que o senhor vive no seu cotidiano. Perfeito. Sua profissão é perigosa, é arriscada. O senhor já sofreu retaliações com a sua casa, com a sua família? Então, a partir do momento que você faz uma escolha na vida, eu digo que toda escolha é uma renúncia. Quando você escolhe algo, você renuncia
a algo também. Isso acontece em qualquer situação. Alguém que vai estudar para um concurso público, por exemplo, ele tem que renunciar ao tempo dele, né? Ele vai renunciar aos relacionamentos, ele vai renunciar ao social dele. Numa atividade profissional também. Você renuncia a algo. Então, eu, a partir do momento que trabalho como delegado de polícia, a partir do momento que eu trabalho com investigação e que eu investigo organizações criminosas, eu renuncio a alguma coisa. E isso eu e minha esposa temos ciência. Então é mais fácil, porque minha esposa também é delegada de polícia. Então, nós renunciamos à vida social. Nós não vamos ao mesmo restaurante, se vamos, nós postamos em momento posterior que estivemos lá, nós temos um cuidado extremo em nossa vida. Mas é algo que nós pagamos em virtude da nossa atividade, porque não tem como ser diferente. Quando eu prendo um criminoso, esse criminoso não está feliz por ser preso. E tem os seus comparsas também que não ficam felizes. Existem os comparsas que não estão presos, existe a organização criminosa que não está presa. É muito difícil, né, eu ter um homicídio que eu não tenha uma organização por trás. Até eu tenho em crimes passionais. O que são crimes passionais? Mulher matando marido, marido matando mulher, briga entre sócios, discussão de trânsito. Aí são crimes passionais, né, que ocorrem no momento. Em regra, o cidadão cometeu um crime, mas ele acreditava na impunidade ou agiu por ímpeto. E se pudesse, em regra, não voltaria, porque viu a consequência e viu que destruiu sua vida. Mas os crimes praticados por organizações criminosas é muito diferente. Eles estão praticando crimes, vão continuar praticando crimes e não estão dispostos a deixar de praticar crime. Essa é uma realidade. Eles não vão ser ressocializados. E Curitiba não é um bom lugar para praticar crimes. Por que não é um bom lugar? Primeiro, porque tem uma investigação pesada e ninguém gosta de ser investigado. Né? Porque quem é investigado tem consequências. Então, não gostam de ser investigados. Aqui nós temos uma polícia militar muito atuante. Nós temos o BP-Choque, nós temos a RONE, nós temos as Rotans, nós temos o BOP. Tanto que o maior índice de letalidade policial do Brasil é no Paraná. É o maior índice de letalidade. Quando eu falo em índice de letalidade, eu digo índice por número de habitantes. Sempre você faz um cálculo por número de habitantes. Então, bandido no Paraná tem vida curta? Bandido no Paraná tem problemas. E tem problemas grandes. Tanto que eu faço um desafio para você agora. Se eu te convidasse agora para nós irmos num bairro problemático de uma capital que não fosse Curitiba, eu não iria contigo. Nesse momento. Eu não iria para um bairro problemático de Fortaleza, para um bairro problemático de São Paulo. Eu não iria com você para um bairro problemático do Rio de Janeiro. Dentro de critérios racionais, é óbvio. Eu posso ir com carro blindado, posso ir com um grupo de policiais armados? Posso. Mas eu poderia te levar agora sem colete balístico em um bairro do Rio de Janeiro? Eu estive agora há pouco tempo no Rio de Janeiro. Eu estive na favela da Maré, onde esteve lá o nosso ministro da Justiça. Né? Uhum. Até eu posso contar para vocês sobre isso depois. Sim. Tive no Morro do Alemão, tive na favela do Vidigal. Né? É perigoso? Eu vou contar para vocês, é extremamente perigoso. Como que eu fui lá? Eu fui como turista. Eu fui com uma carteira de identidade, sem celular, com camiseta de turista, para poder conhecer, porque eu queria conhecer como policial e eu não tive como conhecer como policial, porque não era seguro. Então o senhor foi a paisano? Eu fui a paisana subindo em grupo de turismo. Agora, eu digo para vocês, isso é Rio, isso é São Paulo, isso é Brasil. Agora, Curitiba, eu posso te levar agora? Posso. Eu posso te levar para a parte do Parolim mais problemática que tem agora. Eu vou lá armado, tem biqueiras, biqueira é local de venda de drogas, tem biqueiras. O que vai acontecer? Os criminosos, os traficantes vão fugir. Eu, com meu caminhão de som durante a campanha, eu passei por lá pelo meio. Eu tive problemas? Tive ameaças, mas eu continuei passando. Por quê? Porque nós temos um domínio da criminalidade aqui. Então, o crime é um problema que existe em toda a sociedade formada por seres humanos. Nunca haverá uma sociedade formada por seres humanos que não tem crime, infelizmente. O delegado... Isso é uma realidade. Sim. Agora, a grande questão é você ter um índice de criminalidade baixo. Nosso sonho é ter o número de homicídios para cada 100 habitantes, como tem no Japão, que é menos de uma morte para cada 100 mil habitantes. Mas nós superamos 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso não é aceitável.
Perfeito, perfeito. Eu queria, como o senhor agora desenvolve a atividade parlamentar, nós sabemos que no Brasil nós temos um nível baixíssimo da capacidade técnica, acadêmica dos políticos atuais. E eu notei que o senhor tem um currículo que realmente se destaca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida acadêmica, da tua, me parece que o senhor é mestre em Direito, falasse um pouco dessa parte acadêmica e como ela pode ajudar nessa desenvoltura parlamentar. Perfeito. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Faz tempo. Vou até falar a data. Vocês vão dizer que eu sou muito velho, né? Eu me formei em 1990. Depois eu fiz 2 especializações, Direito Criminal e Direito Administrativo, e fiz mestrado na Unicuritiba. Eu fui professor de diversas faculdades, eu tenho alguns livros escritos, e eu não me imaginei deputado estadual. Eu fui empresário no passado, advogado. Aí as pessoas me perguntam, mas o que deu errado como empresário? Nada. Eu fui empresário de sucesso. Eu montei uma empresa de plástico, Mega Plástico, Indústria e Comércio de Plásticos, obtive sucesso como empresa e em determinado momento eu decidi que eu iria buscar a minha vocação, que o meu sonho sempre foi ser delegado de polícia. E, por incrível que pareça, no primeiro concurso que eu fiz eu passei, que são concursos difíceis. Hoje o concurso para delegado de polícia aqui no Paraná, o último, deu 600 candidatos por vaga. 600 bacharéis em direito por vaga. Eu, quando passei um concurso em Minas Gerais, e passei com a minha esposa também, no primeiro dia de aula, só para você ter uma noção, o professor estava lá conversando, buscando entretenimento entre os alunos, cada um dizia o nome, daí perguntou o que cada um iria fazer com quanto ganhava, né? Que o salário do delegado é muito bom. Eu disse aí chegou minha vez, eu disse, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu gasto mais no meu cartão de crédito do que eu ganho aqui. Porque eu, na realidade, estou decrescendo. Eu ganho muitas vezes mais como empresário e como advogado e como professor na minha soma de atividades que eu vou ter como delegado. Então eu vou ter que readequar a minha vida. Então eu fui para a atividade policial por vocação. Porque eu queria ser delegado de polícia, né? Era um sonho meu. Eu fui em busca de um sonho. E aí, então, comecei como delegado em Minas Gerais e queria voltar para minha terra, que é Curitiba. Hoje o senhor se sente realizado como delegado? Me sinto delegado. Aí eu fiz o concurso de 2013, o edital, 2013 o edital. Eu vim aqui para o Paraná. Fiz o concurso, fiquei em primeiro lugar. Fui aprovado em primeiro lugar no concurso. Minha esposa também veio, né? Eu passei em várias comarcas, trabalhei em Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Campo Magro, Doutor Ulisses, respondi por Rio Branco, trabalhei aqui na capital no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, trabalhei em Central de Flagrantes e os últimos 4 anos fiquei na DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é a área que eu queria, que é a área que eu mais gosto, que é a área que eu me realizo, investigar homicídios. Sim. E investigar homicídios praticados por organizações criminosas. Porque quando nós trabalhamos nessa atividade, nós visualizamos a defesa da sociedade. Porque quando eu prendo um homicida que matou, as pessoas podem dizer, não, mas a vítima já morreu. Sim, a vítima já morreu. Eu vou ressuscitar a vítima? Infelizmente eu não vou. Mas eu protejo a sociedade. Porque além de eu tirar aquele criminoso da rua, eu desestruturo a organização criminosa. E quando eu desestruturo a organização criminosa, eu protejo a sociedade como um todo. Porque o crime é uma atividade econômica. As pessoas imaginam que o crime é uma atividade terrorista, que o criminoso é um bandido que tem uma certa característica física, ou de cor, ou de trejeito. Não, isso não é verdade. O bandido, ele optou pelo crime em determinado momento e fez dele sua atividade comercial. Então, como é que você ataca o crime? Você ataca desestruturando a atividade comercial dele. Você torna a atividade comercial dele inviável. E aí ele vai deixar de ser criminoso? Não, não vai deixar de ser criminoso, mas ele migra para outros lugares, onde o retorno pecuniário é maior. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos diminuir a capacidade econômica. Então, quando eu prendo o autor do homicídio, quando eu fecho a biqueira, quando eu faço uma busca e apreensão, como eu fiz pegando 70 quilos de crack, eu acabei com o tráfico? Não. Mas eu fiz o tráfico
perder dinheiro. E quando ele perde dinheiro, ele tem dificuldade de se reestruturar. É como se, por exemplo, a nossa atividade aqui fosse ilícita. Vamos imaginar que o podcast, para as pessoas entenderem, fosse ilícito. Então, eu, com mandado judicial, viria aqui, faria apreensão dos microfones, levaria a televisão, levaria todo o sistema de som daqui, e aí caberia a vocês se reestruturarem. Sim. Né? Seria um problema, porque Levaria isso aqui tempo, custa né? caro, é dinheiro, dá problema, não vem da noite para o dia. Seria uma interrupção momentânea. Né? O cidadão comum imagina, não, ele monta o podcast na hora, não, isso aqui é caro, é estruturado, é bem feito, é profissional, tem luzes, aí o interdito local, ele tem que ir para um outro local. Então, o crime ressurge de uma forma não tão forte, diferentemente de outros estados da federação, que já tem bairros dominados. Por que nós não temos, por exemplo, sequestro em Curitiba? Verdade. Porque não tem cativeiro. Porque o crime precisa de um cativeiro. O que é um cativeiro? Cativeiro não é só um local em que você leva uma pessoa que foi presa, que foi sequestrada. Cativeiro é um local seguro, em que você tenha um domínio sobre aquele bairro. Porque se você leva alguém sequestrado para um cativeiro e o teu vizinho não está cooptado, o vigilante da rua não está cooptado, o comerciante da rua não está cooptado, sabe o que eles vão fazer? Eles vão informar a polícia. E o que vai acontecer com aquele que sequestrou? Vai preso. E a estrutura do sequestro vai ser desfeita. Então, é um bom negócio você sequestrar num local onde não tem onde levar? Não é um bom negócio. Onde que é um bom negócio? É um bom negócio quando você leva para um local que você tem o domínio do bairro. Eu tive, como eu falei, por exemplo, subi o morro lá do Alemão. Né? Se o criminoso sobe ali, acabou. Não tem mais. Os próprios moradores de rua já são favoráveis, os moradores de rua, os comerciantes, as mulheres que estão lavando roupa. Nada contra eles, que eu não quero fazer crítica aos moradores que estão lá, mas eles estão cooptados pelo crime, eles já vão para a rua. Acuados também. Acuados também. E além de acuados também, o crime dá uma sensação de segurança, entre aspas, né? Demonstra que eles estão promovendo segurança para a comunidade onde eles estão. E eles promovem? Não. E eles promovem, eles promovem naquele setor, eles promovem. Eles promovem. E só terminar essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, alguém é sequestrado no Rio de Janeiro, subiu o morro ali, as mulheres que estão lavando roupa já vêm para a rua. Se entrar um carro da polícia, elas já vão na frente do carro da polícia gritar, berrar, impedir a subida do morro. Ou seja, é fácil para o criminoso praticar o ilícito e ter onde se resguardar. Aqui em Curitiba nós não temos. Vocês viram agora, por exemplo, o assalto a banco que teve em Antonina? Sim. Eu tive ontem na BR 277, né? 277. Tive na 277, onde tombou um dos criminosos já, morto. A tiros, estava com uma pistola 45, estava com uma quantidade grande de dinheiro. E o BP Choque. BP Choque foi atrás e encontrou ele no meio do mato. O que significa isso? Significa que tem polícia aqui. E me parece que hoje, eu não acompanhei hoje, mas parece que teve mais confronto. Então, a polícia vai atrás, a polícia prende. Qual que é o recado que se dá para a sociedade, para os bandidos, depois que eles olham um assalto a banco? Vocês devem ter acompanhado. Sim. Tem uma cena até assustadora, em que eles param um veículo e de repente começam a descer pessoas com submetralhadoras. Parece cena de filme, né? Parece cena de filme, vocês viram a cena, né? Sim, Uma cena sim. chocante. Eles descem. Né? Quem que vai enfrentar aquilo? A nossa polícia vai atrás. Então, qual que é o recado que você dá para a bandidagem, para usar um termo comum, né? Em relação ao assalto ao banco? É um bom negócio? Será que é um bom negócio aqui no Paraná? Se vários já morreram, acho que não é um bom negócio. Né? É melhor migrar, né? É melhor migrar. É melhor migrar. Então, é o recado que eu dou para os criminosos aqui no Paraná. Cai fora do Paraná. O crime Cai não fora compensa, de Curitiba. né? Curitiba não vale a pena. É verdade? Curitiba não vale a pena, porque vai ter investigação. Se for homicídio, vai ter DHPP. Se tiver tráfico, tem DENARC. Nós temos COP, nós temos Tigre, nós temos Grupo Fera aqui. Então, não vale a pena. Você que é bandido, cai fora de Curitiba. E para aqueles que, conforme a nossa política atual, os políticos atual, eles afirmam que o crime compensa no Brasil? Então, o Brasil é muito grande.
Quando se fala em que o crime compensa, você tem que analisar o contexto em que você está falando isso. Se é um crime de colarinho branco, se é um crime comum, né? Se é um crime praticado por políticos. Em regra, crimes praticados por políticos, vocês mesmos podem me corrigir se eu estiver errado. Nós estamos vendo agora a Operação Lava Jato e nós estamos vendo bilhões. Pessoal, não estou falando em milhões, estou falando em bilhões. Bilhões de reais desviados a Petrobras, que está provado. Está provado. Tanto está provado que várias empresas criminosas fizeram acordos de colaboração premiada e devolveram bilhões, pessoal. E todas as condenações da Lava Jato, praticamente todas, ou em sua grande maioria, foram anuladas. E foram anuladas sob uma argumentação que quem é do direito fica assustado. Primeiro, consideraram o juiz Sérgio Moro parcial. Vamos imaginar que o juiz Sérgio Moro fosse parcial. Vamos imaginar, ele não foi. Quem conhece o processo sabe que ele não foi. Mas vamos lá, vamos imaginar que ele fosse. Foi o Sérgio Moro que investigou? Não, foi a Polícia Federal. A Polícia Federal foi parcial? Vamos imaginar que a Polícia Federal fosse parcial. Beleza, a Polícia Federal foi parcial. Aí toda a investigação da Polícia Federal vai para o Ministério Público Federal, que é a força-tarefa. Então o Ministério Público Federal foi parcial. Será que foi parcial? Tudo bem, vamos dizer que o Ministério Público Federal foi parcial. Aí foi para o juiz parcial. Ah, beleza. Não satisfeitos, os grandes advogados do PT, e grandes advogados, melhores advogados do país, excepcionais advogados, recorreram para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que a Polícia Federal estava certa, que o Ministério Público Federal estava certo e que o juiz estava certo. Ah, então eles também tinham o TRF4 parcial. Beleza. Só que eles não ficaram satisfeitos. Eles recorreram para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STJ disse que o TRF4 estava certo, que o juiz de primeiro grau estava certo, que o Ministério Público Federal estava certo e que a Polícia Federal estava certa. Aí eles recorreram para o Supremo Tribunal Federal. Na época, o Supremo Tribunal Federal disse que estavam todos certos, para usar um termo mais comum. Ou seja, será que todo o sistema jurídico brasileiro foi cooptado? Será que essa teoria da conspiração é verdadeira? Não é verdadeira. Então, consideraram o juiz parcial. A segunda argumentação para acabar com a maior operação de corrupção no país foi que o processo não deveria ter tramitado aqui em Curitiba, deveria ter tramitado em Brasília. Vamos imaginar que isso fosse verdade. Não é verdade. Mas vamos imaginar que fosse verdade. A questão no direito penal da incompetência territorial em relação ao local que foi julgado é relativa, não é absoluta. A incompetência territorial no crime não anula aquilo que foi produzido pelo juiz incompetente. Não anula. Se, por exemplo, um processo crime investigar um fato que deveria ter sido julgado, nós estamos em São José dos Pinhais, e foi investigado em Curitiba, não é anulado aquilo que foi produzido em Curitiba no crime. Mas nesse é caso, relativa. Doutor, só que não aconteceu a preclusão processual? Ou seja, não havia mais ambiente para questionar isso por conta da altura do processo. Então, não há nem que se falar na questão mais de territorialidade, porque a preclusão ocorre no processo, no direito processual penal. Então, como que você avoca uma situação que, para qualquer estudante de direito, isso daí já precluiu por conta da incompetência relativa. Isso mesmo. Então, é essa questão dessa canetada que as pessoas às vezes não conseguem compreender justamente o que o senhor está falando. E qual que é o recado que se dá para a sociedade em relação a isso, pastor Fábio? Quando você analisa um crime gravíssimo, crimes gravíssimos no plural, praticados contra o erário público, de desvio de bilhões de reais e que não tem uma consequência penal, qual que é o recado que nós mandamos para a sociedade? O crime que compensa. O crime compensa. Mas e o senhor hoje, como parlamentar, qual é o seu recado para a sociedade quanto a esse contexto?
Então, eu como deputado estadual, eu fui eleito pela segurança pública. Entre muitas medidas que eu já tomei, uma delas, que vai ainda gerar efeitos, é o pedido de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O que essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, vai investigar? E já tenho o número de assinaturas suficiente para o início dela. Porque é muito fácil você pedir uma CPI. Pedir é fácil, pedir qualquer um pede. Eu quero ver você conseguir o número de deputados. Né? Porque para isso você tem que ter contatos com outros deputados. E o parlamento exige que você tenha uma inter-relação, porque eu sou 1,54. De nada adianta eu simplesmente estar lá isolado. Então eu já tenho 22 assinaturas, mais que suficiente, que eu preciso só um terço, para uma CPI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Criminosas. Então nós teremos aqui no Paraná uma CPI das organizações criminosas, que vai o quê? Vai investigar PCC, PGC, Comando Vermelho e auxiliar o governo nesse combate. Sim. Concomitantemente a isso, já fiz vários projetos de lei que já estão tramitando. Um deles é para enfrentar uma questão que vocês sabem que é relevante, que é a briga de torcida. Hoje, briga de torcida afeta toda a sociedade, não só o torcedor, não só a pessoa que vai ao estádio. Todos têm medo de briga de torcida. E o que gera a briga de torcida? A impunidade. Então, eu fiz um projeto de lei que já está tramitando, que tem uma multa administrativa para aquele que brigar em virtude de um evento esportivo, com uma multa de até R$30 mil. Você vai me dizer, pastor Fábio, mas o ideal seria prender. Sim, só que a prisão, o direito penal, ele é muito engessado, isso em todos os sistemas jurídicos. Ele é coberto de garantias, e a partir do momento que ele é coberto de garantias, é muito difícil você conseguir efetivamente utilizar o direito penal para resolver um problema, porque tem que transitar em primeiro grau, depois tem recurso para o TJ, se for justiça comum, depois tem recurso para o STJ, depois tem recurso para o STF, até ser considerado culpado depende do trânsito em julgado, porque existe a presunção de inocência. O processo administrativo, não. O processo administrativo pecuniário, ele impõe uma consequência imediatamente. O melhor exemplo disso é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Mas no caso de insolvência, como que funciona? Né? Tá, deixa eu terminar. Então a multa administrativa é muito boa. Se alguém está na rua hoje e passa o sinal vermelho, né, vai ter uma multa administrativa. Adianta chorar? Adianta berrar? Adianta gritar? Às vezes não adianta nem recorrer. Às vezes não adianta nem recorrer. Eu sou do tempo anterior ao CTB. Vocês lembram como é que era o passado Curitiba? Era uma bagunça em termos de trânsito. Eu lembro que eu fazia direito aqui na Federal e eu ia assistir pega de carro, corrida de carro aqui na Batel. Carros correndo em alta velocidade, na contramão, todo mundo dirigindo alcoolizado. Uma verdadeira bagunça. Eu lembro da Praça Santos Andrade. Não se usava capacete também? Não se usava capacete. Eu lembro na Praça Santos Andrade... Centenas de carros estacionados em cima da praça. As pessoas paravam, porque as multas não chegavam por algum motivo, ou o valor era irrisório. Valia mais a pena estacionar do que pagar, colocar em cima da calçada, do que pagar o estacionamento. Hoje as pessoas têm medo. Hoje as pessoas têm medo de serem multadas. Eu tenho medo de ser multado. Sim. Né? Eu tive um amigo meu, que não vou falar o nome, que é juiz, que perdeu a carteira de motorista agora, porque ele estava viajando, o limite de velocidade ali era um determinado local, era 50 km por hora, ele não viu, numa BR, e passou 80 ou 90, perdeu a carteira. Né? Todos têm medo de uma multa administrativa. Então, eu pensando nisso, eu previ uma multa administrativa, porque a multa administrativa eu consigo pegar rapidamente. Vamos imaginar aquela última briga que teve entre torcedores do Curitiba e do Atlético. Eu, por uma imagem, facilmente, com um investigador, eu descubro quem é a pessoa que brigou pela imagem. Não é difícil. Descobrindo quem brigou, eu pego o CPF da pessoa, eu pegando o CPF, entra-se no sistema e se aplica a multa para ele. Só fazendo um parêntese, delegado, essa questão ela não vai ter um vício de iniciativa
Porque você está falando de direito penal. Não, estou falando de direito administrativo. Sim, mas a multa... Penal sim. É. A multa administrativa é multa do Estado, vai para a dívida ativa do Estado. Eu não poderia legislar sobre direito penal. Sobre direito penal compete à União, Sim, artigo mas 22. no caso de uma contravenção, por exemplo, uma vias de fato, nós estamos falando de direito penal. Não, porque o direito penal ele trabalha com a subtração da liberdade. A multa pecuniária não tem vínculo com a subtração da liberdade. Se eu impusesse, de alguma forma, qualquer questão vinculada à subtração da liberdade, eu teria, então, eu adentraria o direito penal. Né? Mas a partir do momento que eu imponho uma multa administrativa, tanto que o município impõe multa administrativa. O município, dentro das suas atribuições, né, ele impõe a multa administrativa para muitas situações. Né? Então, nós podemos sim, temos competência para aplicar multa administrativa no caso de brigas. Não posso apurar eu, administrativamente, a conduta criminosa e impor uma consequência penal, mas posso impor uma consequência administrativa. Isso sim. E aí cabe às pessoas, né, obviamente, recorrerem. Só que o recurso administrativo ele é muito célere, ele é muito rápido, ele é muito discricionário. Então passa um poder a mais para o Estado. Vai resolver o problema das brigas? Não. Não vai, pessoal. Não vai. Mas é mais um instrumento que o Estado tem. Porque a briga só vai, que aflige na sociedade curitibana, só vai quando medidas mais graves forem impostas aos brigões. Porque eu digo o seguinte, eles não são torcedores. Quem está brigando está prejudicando o seu clube. Porque o clube hoje, tanto Atlético quanto Curitiba, quanto Paraná, menos o Paraná, né, que está numa situação lastimável. Vou deixar o Paraná de fora. Né? Eu não vou perguntar ao senhor se ainda é clube para não constranger os torcedores, né? Eu não vou perguntar ao senhor se o Paraná ainda é clube para não constranger os torcedores que estão o futebol custa caro. O futebol custa muito caro. Eu verifiquei na internet esses dias, a folha de pagamento do Atlético é superior a 9 milhões por mês. Meu Deus do céu. 9 milhões de reais. E todo torcedor quer o quê? Quer que o seu clube jogue a primeira divisão, que dispute a Copa Brasil, que dispute o Campeonato Brasileiro, que dispute a Libertadores, né? Em condições, pelo menos, de competir. Quanto custa para montar um time para competir? E agora, aquele que briga, ele está ajudando? Porque o dinheiro, o investimento vem de onde? Vem do torcedor que vai ao estádio, é o torcedor que paga a mensalidade, é o torcedor que paga a cadeira, é o torcedor que compra a camiseta cara, é o patrocinador que tem uma marca, e esse patrocinador quer ver a sua marca vinculada a um time de sucesso, não um time de brigas e discussões. Então eu digo o seguinte, que o torcedor que veste uma camisa de uma torcida organizada e vai brigar, ele está prejudicando o seu clube, está causando um dano ao seu clube. E é fácil visualizar isso, sabe aonde? Naquela questão de atirar objetos dentro do campo. Vocês lembram como é que era o passado? As pessoas atiravam tudo. Atiravam até rádio de pilha, tempo do rádio de pilha voava, o rádio de pilha não dava nada. Hoje, se alguém atirar um objeto, os próprios torcedores, na hora, se reúnem e entregam a pessoa para evitar que o clube seja punido. Sim. O que significa isso? Significa que os torcedores compreenderam que a melhor conduta deles naquele momento é se portar de uma certa forma exigida, né, pela Federação de Futebol, sob pena de prejudicar o clube. A mesma coisa tem em relação a brigas hoje. O torcedor tem que compreender que ele tem que manter uma conduta ilibada, porque ele está prejudicando o clube dele. É se comportar como torcedor, como cidadão. Se comportar como cidadão. Né? Delegado, eu queria só voltar aqui um pouquinho, quando eu te perguntei da sua vivência acadêmica. Realmente, o senhor tem aí um cabidal muito forte na questão acadêmica com relação aos outros deputados. Realmente o senhor tem um destaque no seu currículo, porque nem todos são assim, né? Que tem essa preparação e a tua vivência. O senhor realmente já passou por várias situações, já atuou também em vários ramos do direito, vamos dizer assim. Sim. E o senhor disse que o senhor era um empresário e tinha um sonho de ser delegado, e o senhor correu atrás disso, e a questão financeira também não entrou na conta, porque senão o senhor não seria delegado. Perfeito. Certo? Aí houve um momento que houve uma transição para o mundo político, que é realmente um mundo hostil à verdade, à cristandade,
a probidade, a coisa séria, né, do ser humano. É um ambiente muito dotado dessas questões do toma lá da cá, da malandragem, de pessoas que efetivamente não gostam de trabalhar. O senhor é conhecedor disso pela sua capacidade ou a tua vivência acadêmica, até como professor. Sabendo disso, o senhor migrou, o senhor fez uma transição, e isso deve ter uma objetividade, custou algo para o senhor essa exposição política. Eu gostaria que o senhor falasse dessa transição. Perfeito. E a objetividade. Aonde é que o senhor quer chegar? Aonde é que o senhor vê que o senhor vai ser mais efetivo, considerando que o senhor tem desenvolvido, o paranaense conhece o senhor. O Paraná, eu vejo sempre o senhor na televisão, realmente se expondo, como o senhor falou. O senhor não está falando de boca, não. A gente vê o senhor lá na cena do crime mesmo. Perfeito. E confrontando a bandidagem. Então, realmente, o senhor é uma pessoa diferenciada, sem querer rasgar cedo aqui para o senhor. E eu queria entender essa questão, tanto se houve um convite, se há um ideal. O senhor pensou e falou, não, realmente, orou a Deus, esse é o meu chamado, e eu vou ser, sim, uma pessoa mais efetiva aqui, como parlamentar. Então, sua pergunta é muito interessante. Como delegado, eu atuava combatendo o crime, enfrentando grupos criminosos, prendendo e utilizando muito a imprensa, porque a inter-relação com a imprensa é imprescindível, porque é aí que eu me comunico com a sociedade. Tanto que, às vezes, eu ia em locais de morte, né, e muitas pessoas já me procuravam, tentando me passar informações a respeito do crime em virtude dessa comunicação que eu tive sempre com a imprensa, né? Eu nunca escondi nada na imprensa. Eu sempre tratei muito bem os jornalistas e sempre disse que eu nunca tinha nada a esconder, que quem esconde informação na sociedade é porque tem medo. Eu não tenho medo. Já recebi críticas em relação a isso. Muitas pessoas me diziam, olha, essa mesma imprensa que agora o senhor trabalha junto é a mesma que vai falar mal do senhor se o senhor fizer alguma coisa errada. Eu digo, sim, é lógico. Se eu fizer alguma coisa errada, eles vão publicar e vão fazer. Eu sou amigo, por exemplo, do pessoal do Passaia. O Passaia não está mais aqui, está em São Paulo. Abraço para o Passaia. Tudo bem, Passaia? Espero que assista, viu, Passaia? Sou amigo do pessoal do Passaia. Ele ia sempre na minha delegacia. E aí o pessoal me dizia, nossa, mas se você fizer alguma coisa errada, ele vai falar mal de você. Lógico que vai. E se ele fizer algo errado, o Passaia, eu vou prender ele. Se o Passaia matar alguém, eu vou invadir a casa dele e vou botar ele na cadeia. Né? Porque a nossa relação é uma relação ética, profissional. Eu como policial, ele como jornalista. Agora, cada um no seu meio. Quem sair fora dessa linha vai ter problemas. Então, eu tenho que ter uma vida pessoal. Né? A minha relação não aceita algo ilegal, algo imoral. Muito pelo contrário. E como delegado, eu compreendi que em determinado momento eu atingi o meu limite, o meu ápice. Por quê? Porque eu prendia muito, eu resolvia muito homicídio, e eu sentia que eu não tinha como ir além. As pessoas me pediam, olha, você precisa resolver um problema lá em Almirante Tamandaré, onde você foi delegado. Eu não posso mais. Você precisa comprar armamento. Olha, não tenho como, não tenho poder como delegado. Nós precisamos de mais policiais, por exemplo. Eu não tenho esse poder. E como deputado, eu compreendi que eu teria mais poder do que como delegado. Como delegado, sim, eu tenho poder de investigar, de pedir uma busca e apreensão, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, ou até fazer um flagrante delito que não precisa de autorização judicial. Mas como deputado, eu posso produzir muito mais. Eu tenho uma capacidade de produção legislativa muito maior. Apesar de eu não ter competência para legislar sobre direito penal, né, que é a competência da União Federal, que aí eu tinha que ser deputado federal. E já digo por que eu não sou deputado federal. Porque, como eu conheço um pouco o direito, eu sei que eu não seria nada em termos de Congresso Nacional. Eu seria 1 em 513 deputados federais. E eu dependeria de ir no sistema bicameral. Eu dependeria de levar meu projeto de lei para a Câmara Federal e depois para o Senado e ainda ter a anuência do excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui é muito mais fácil.
Aqui são 54 deputados. Aqui o nosso governo Ratinho está aberto a conversar, a compor, tanto que nós temos uma audiência pública segunda-feira com ele para tratar da questão da violência agora nas escolas. Sim. É muito mais fácil aqui. Então, por que eu resolvi migrar? Eu resolvi migrar porque eu compreendi que eu podia fazer mais pela sociedade. Um convite de alguém que já estava no eu mundo tive político? eu tive um convite de um deputado federal que se chama Felipe Francischini. Ele me procurou lá na delegacia de polícia, né? Disse que havia uma pauta de segurança pública em aberto, principalmente depois da morte de um deputado estadual, que é o Rubens Recalcati, e que ele teria interesse em fazer uma dobradinha, porque ele precisava trabalhar com pautas estaduais. Mas até aí o senhor não era filiado a nenhum partido político? Nem filiado eu era. Certo. Nem filiado eu era. Aí ele me disse, nós podemos fazer um trabalho federal e estadual. Eu levo adiante as pautas federais, né, como deputado federal, e você leva adiante as pautas estaduais. Porque apesar de eu não legislar sobre direito penal, a polícia é estadual. A polícia militar é estadual, a polícia civil é estadual, a polícia penal é estadual, a polícia científica é estadual, a estrutura da polícia está aqui. A polícia federal é algo distante, né? É só imaginar que se houver um roubo agora, experimenta ligar para a Polícia Federal. Não vão nem te atender, né? Quem que vai vir aqui rapidamente vai ser a Polícia Militar. Sim. Se tiver guardas municipais, apesar de não ser atribuição deles, também vão auxiliar. E depois quem vai chegar a investigar aqui é a Polícia Civil. Então, a polícia ela é estadual. Por isso eu prefiro o Estado do que a União Federal. Então, surgiu dessa forma. Então, e a minha campanha foi uma campanha muito espontânea. A minha campanha, eu não tive cabos eleitorais. Eu não tive nenhum vereador trabalhando para mim. Eu não tive nenhum prefeito trabalhando para mim. Eu não tive nenhum presidente de bairro trabalhando para mim. Nenhum. Eu fui eleito pela sociedade de bem, pela comunidade. O trabalho que o senhor vinha fazendo... Pelas pessoas honestas da sociedade que não receberam um benefício para votar no delegado Tito. Porque nós conhecemos uma boa parte, um pouco de como funciona a política, vocês sabem disso. Não vamos ser hipócritas aqui, né? A minha campanha foi uma campanha em que a sociedade me escolheu. Eu expus o meu nome, né? Passei pelos bairros, sim, tinha um caminhão de som que eu passava dizendo que eu era candidato. E qual que é a tua objetividade agora? O que o senhor espera obter? Tanto na questão da efetividade do seu mandato e a outra pergunta, delegado, é se o senhor tem alguma projeção ou pretensão futura com relação ao cargo eletivo. Tá. Em relação ao nosso objetivo, nós temos 4 anos, eu já disse para as pessoas que estão trabalhando comigo, nós temos 4 anos e nós trabalhamos com propósitos e não com propostas. Quais são os nossos propósitos? A segurança pública, a igreja, né? A igreja lato sensu, ampla, nós temos a questão da violência no futebol, né? E temos mais algumas pautas. São pautas genéricas, grandes. E nós vamos trabalhar em cima dessas pautas. Em relação à segurança pública, tudo passa pela nossa CPI. Lógico que eu tenho N projetos de lei, já fiz agora um projeto de lei, por exemplo, em relação ao Disque 100, em todos os sites oficiais do Estado. Tenho N projetos de lei, mas em termos de grandiosidade, nós temos a nossa CPI. Essa CPI vai mostrar a nossa realidade, o que nós precisamos mudar. E entre os meus propósitos nesse sentido está criar um cinturão de segurança ao redor de Curitiba. Eu vou explicar para vocês. Sim. Como delegado da DHPP, nós investigamos os crimes dentro de Curitiba. O bandido, o criminoso, posso usar um termo chulo? Sim, fica à o vontade. vagabundo, tá? Que vive para cometer crime, ele não tem uma como é que eu vou explicar para vocês? Não tem uma divisão geográfica. Para eles não existe Curitiba, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Cerro Azul. Tudo é uma aglomeração humana aqui. Né? Nós separamos politicamente. Ah, não, aqui é Almirante Tamandaré. Ah, não, ali é Campo Magro. Não, ali é Cerro Azul. Não, lá é Curitiba. Não, o criminoso não. O criminoso atua em toda a região metropolitana. Né?
Ele, às vezes, mora na região metropolitana e pratica crimes em Curitiba. E nós não temos, hoje, uma atuação especializada de DHPPs na região metropolitana. Hoje, por exemplo, se alguém matar se um bandido matar uma pessoa agora em São José dos Pinhais, né? Ou melhor, em Curitiba, nós vamos ter um plantão especializado, nós vamos ter uma delegacia especializada que vai trabalhar em cima disso. Se matar, vamos imaginar, em Almirante Tamandaré. O que vai acontecer? O delegado de área, que cuida da delegacia da mulher, que cuida dos termos circunstanciados, que cuida dos roubos, que cuida do tráfico, que cuida do furto, que faz flagrante, né? Ele vai ter que deixar a atividade dele para cuidar disso. Ele tem condições? Na prática é difícil. É quase um médico de clínica geral. Imagine trabalhando de uma forma exasperada. Então, nós precisamos especializar a polícia. Então, uma das minhas propostas é as DHPPs em toda a região metropolitana, fazendo um cinturão de segurança, né, nessa aglomeração humana que é a Grande Curitiba. Perfeito. Gente, nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast e hoje estamos recebendo em nossa mesa o delegado Tito Barrichello, que também é deputado estadual em atividade pelo Paraná, o vulgo xerifão. E temos a alegria de conhecer um pouco da sua história, dos seus propósitos dentro da política. Tito, eu havia falado com o senhor a respeito se o crime compensa. O senhor disse que o crime de colarinho branco tem dado essa resposta para a sociedade. Infelizmente. Infelizmente, dizendo que o crime compensa. A minha pergunta anterior para o senhor foi, e o senhor como parlamentar, o que é que está fazendo para mudar este cenário? O senhor trouxe alguns propósitos que o senhor tem como emenda parlamentar, principalmente para o nosso Estado. E agora, como parlamentar, existe alguma ação do senhor dentro do parlamento para combater esse crime de colarinho branco? A competência para legislar sobre o direito penal, como nós conversamos antes, aqui pertence à União. Então, eu tenho um deputado federal, que é o Felipe Francischini, que eu trabalho junto com ele. E nós temos diversos projetos em andamento junto com o nosso deputado federal. Por exemplo, a questão do benefício econômico para quem comete crimes. Hoje se sabem que a pessoa que é presa, ela recebe um determinado valor econômico enquanto estiver com a liberdade subtraída. Nós já enviamos um projeto de lei, né, através da minha esposa, que é a delegada Tatiana, para o deputado Felipe Francischini, que ele está fazendo um estudo a respeito, para que, quando houver uma vítima determinada, este valor seja enviado para a vítima. Porque é muito comum no crime haver uma vítima. No crime de homicídio, no crime de furto, no crime de roubo. Quando eu digo vítima determinada e indeterminada, existem crimes que não têm vítima determinada. Por exemplo, tráfico de drogas. Tráfico de drogas, né, é a saúde pública. Então, não tem uma vítima que possa sofrer um dano direto em relação à ação do criminoso. Então, é um projeto de lei que nós estamos enviando para o Congresso Nacional. Agora, toda essa mudança necessária no nosso país, a meu ver, só ocorreria com uma mudança significativa na Constituição Federal. O artigo 22, como eu falei para vocês, inciso 1º, que diz que compete à União legislar sobre o direito penal, tinha que ser modificado. Nós precisamos de uma reforma constitucional que estabelecesse que compete aos Estados legislar sobre o direito penal, como acontece nos Estados Unidos da América. Sim. O Brasil é muito grande. Eu digo que nós temos muitos Brasis aqui. A realidade do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Alagoas, não é a mesma realidade de Santa Catarina. Não estou dizendo que seja melhor ou que seja pior, estou dizendo que é muito diferente. A questão, por exemplo, do porte de arma. Será que um cidadão armado na Amazônia é a mesma coisa que um cidadão armado em Santa Catarina? Será que o dano causado à sociedade de ele estar armado é o mesmo? Então, eu sou favorável em que se perpasse uma competência maior aos estados. Inclusive, esse é um projeto que está sendo estudado. Por quê? Aí cada estado, como acontece nos Estados Unidos da América, teria sua legislação penal. Então, teria seu código penal.
Então, nós, por exemplo, adotaríamos um código penal aqui, e quem queria legislar sobre o direito penal daí? Os deputados estaduais, que é muito mais fácil vocês reclamarem do deputado estadual, e ele tem muito mais poder, né, do que de um deputado federal no Congresso Nacional. Então, nós teríamos aqui, acredito eu, pelo que eu conheço dos nossos deputados estaduais, que eu conheço da sociedade, uma legislação mais rigorosa, né? Aqui o nosso povo é armamentista, né? Nós teríamos, através de critérios pré-estabelecidos, um conjunto de normas que estabelecesse o direito do cidadão a andar armado, mas nós teríamos também um conjunto de normas e regras previstas no Código Penal que bandido que cometesse crime ficasse na cadeia, que não saísse em audiência de custódia, como eu tive um caso aqui no Parolim, de um mandado de prisão temporária em que houve uma busca e apreensão e encontramos 70 quilos de crack no apartamento de uma mulher, e essa mulher sai na audiência de custódia. Eu pergunto, que país do mundo alguém com 70 quilos de crack 3 dias depois está em liberdade? Em lugar nenhum. Então, eu acho que nós precisamos estabelecer regras diferentes para cada estado da federação. E essas regras diferentes para cada estado da federação, o senhor acredita também que isso cabe sobre a ideia do armamento de cidadãos? Ou seja, o estado do Paraná conversa sobre se deve armar o estado ou não, o estado da Bahia conversa se deve armar o cidadão ou não. Perfeito. Hoje nós temos a Lei 10.826, né, que trata da questão dos armamentos no Brasil, né, que é o Estatuto do Desarmamento, até o termo que se utiliza. E nós temos 2 decretos promulgados pelo Presidente da República, ou melhor, um decreto e uma portaria. É a Portaria 299 e o Decreto 11.366, se não me engano, que simplesmente acabaram com o direito do cidadão comprar uma arma de fogo. CRs não estão mais sendo emitidos, né? Hoje, de uma forma genérica, no Brasil inteiro, né, do norte ao sul, o cidadão de bem, honesto, não pode comprar uma arma, não consegue registrar uma arma, não consegue praticar o tiro desportivo, como se o cidadão de bem fosse um problema. Eu digo o seguinte, como delegado de homicídios, eu nunca prendi um cidadão honesto, um CAC, por praticar um homicídio. Existem homicídios praticados por CACs no Brasil? No Brasil existem, óbvio, o Brasil é muito grande, tem 200 milhões de habitantes, nós temos homicídios que são praticados a todo momento, né? Nós temos pais que estupram filhos, nós temos ataque de tubarão, nós temos no Nordeste morte por queda de coco na cabeça. Sabe que tem um índice, né? De morte de queda de coco na cabeça. Ele escapou, ele é baiano. Escapou. Ele é um sobrevivente. Chegou? Não, mas não, ele tá brincando. Não chegou a cair o coco na minha cabeça, não. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar, realmente tem isso. E é perigoso? Existe coqueiro muito alto. Se um coco cair em cima da cabeça de alguém, infelizmente já sabe que tem um índice, né, de mortes por ano? Eu fiquei sabendo desse índice aí. Mas a ideia... Deixa eu descontrair um pouco aqui. Ô, mestrão, pesquisa para nós. Morte por queda de coco na cabeça no Brasil. Agora, vamos pesquisar aqui e vamos conversar. Sobre o baiano, o cearense... O nordestino tem uma cabeça achatada, dizem que... Não tem nada a ver com esse Não tem nada a ver com o coco cair na cabeça, não. Diz que quando eles estão crescendo, a mãe fica batendo na cabeça. O meu filho, quando ficar grande, vai para São Paulo, vai para o sul do Brasil. Aí ele fica com a cabeça achatada. Você é da onde, Fábio? Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro, terra boa, terra maravilhosa. Boa, maravilhosa, sensacional. Baiana, terra do descobrimento do Brasil. Sim, sem dúvida alguma. Mas você deve concordar comigo que a realidade lá é diferente daqui. Sim. Eu não estou dizendo que seja melhor ou que seja pior, mas eu acho que cada estado tem que conhecer a sua realidade, a sua cultura. Alguns estados vivem do turismo, outros não vivem do turismo, né? Alguns estados têm a população que quer andar armada, outros estados não querem. Não quer, então realmente. Vamos respeitar isso. Tem gente que não confia em si mesmo de andar armado. Perfeito. O senhor estava falando de segurança pública aqui, o senhor falou que em Curitiba não tem medo de ir em nenhuma comunidade. Não tem realmente, medo. Em Curitiba não dá medo. Às vezes eu vejo as pessoas falar, Curitiba é perigoso. Eu fico imaginando. Eu fui criado em um bairro por nome de Baianão, lá em Porto Seguro, Bahia, que lá de fato eles matavam um e deixavam o outro pendurado para matar no outro dia. O índice de criminalidade de Porto Seguro já chegou ali entre as 10 cidades como um índice de morte
de mais pessoas que Qual morrem que é o com arma bairro, Fábio? Baianão. Baianão, não Baianão. conheço. Chegou a estar entre as 10 como um índice das maiores Violenta, cidades cidade violenta. que morrem com pessoas com armas de fogo. Hoje, o problema de Curitiba, em regra, são os crimes patrimoniais, porque nós temos uma legislação federal muito branda. Então, vale a pena praticar furto e roubo, porque pratica o furto e o roubo, em regra, em seguida está na rua. Vou dar um exemplo. Se eu estiver passando agora na rua ali e alguém me furtar o celular, ou furtar o celular de alguém, e eu, como delegado, sair correndo e prender a pessoa, né? Vamos imaginar, eu estou saindo com o Fábio aqui, ó, pessoal, estou saindo com o Fábio aqui embaixo, ele está com o celular bonito, o que é um iPhone? Não, esse aqui não é iPhone, não, esse aqui é um... Mas levam o celular dele, está aqui o celular dele, ó, levam o celular dele, né? O delegado xerifão corre atrás do criminoso, prende o criminoso e leva para a delegacia, né? Vou levar para uma delegacia onde vai ser feito flagrante. O criminoso é capaz de sair antes que você. É mesmo. Sem dúvida, ele vai pagar fiança e vai ser colocado em liberdade. Absurdo, né? Ele já vai praticar um crime em seguida. Qual que é o recado que a sociedade dá que o Estado dá para a sociedade? O crime Que o compensa. crime compensa. Ô, delegado, deixa eu fazer uma pergunta pessoal Vamos lá. aqui, pode? Pode, com certeza. Eu não sei se o senhor vai ter problema de responder. Como delegado, o senhor já falou muitas vezes que prendeu o bandido, prendeu o traficante, o infrator. Sobre... O senhor já matou como então, delegado? Fábio, em relação a esse tema, eu não trato. Não trata, Vou ser né? bem sincero com você. Tá? Tudo que diz respeito à letalidade policial, pessoal, eu não trato. Aham, entendi. Né? Não, perfeito. Eu me reservo o direito de... Não, o senhor tem seu direito. É o único assunto que eu não entro né? Que é um assunto que eu não quero debater. Ah, não, perfeito. Né? Não, só... Tá certo? É só... Mas o índice de letalidade policial no Paraná é o mais alto do Brasil. Entendi. Né? Mas o criminoso que morre não é um criminoso inocente. Sim. Porque eu, como delegado da DHPP, eu seria o primeiro a prender policiais. E já aprendi policiais. Já aprendi vários policiais por crimes cometidos, por tráfico de drogas e por outros ilícitos. Já aprendi policiais. Sim. Né? Mas a nossa polícia aqui, quando mata bandido, não é bandido perigoso. E é bandido que atirou na polícia. Sim. Né? Então, Eu queria voltar naquela dele, então, fica à vontade. sobre... pessoal também, a objetividade. Eu estou tentando aqui enxergar um pouco melhor essa trajetória do senhor, né, que realmente eu já deixo aqui o meu voto de louvor pela vida do professor, doutor, delegado, enfim, que realmente são poucas pessoas que têm esse esmero de realmente alcançar uma carreira como a do senhor. Obrigado. Então, eu gostaria... faltou essa parte, aquela hora o senhor falou dos 4 anos, que o senhor pretende desenvolver essa pauta da segurança, e eu perguntei sobre o futuro. Quando o senhor olha para frente a longo prazo, porque teve aqui um vereador que tem um sonho de ser prefeito de Curitiba. Com certeza o senhor deve ter... Com certeza não, pode ser que não também, pode ser que o senhor vai viver as etapas. Não, eu vou percorrer essa etapa aqui, a outra, Deus vai dar o direcionamento. O senhor tem um direcionamento com relação a isso? Eu vou ser 100% sincero com vocês, eu não tenho direcionamento. Eu estou na política, eu não sou político. Eu entrei por acaso na política em prol da segurança pública. E eu já disse no meu gabinete, não quero conversa sobre eleição aqui dentro. Não quero assistencialismo. Não quero cooptação de votos. Nós vamos trabalhar em pautas que agradem ou que desagradem, não importam. Né? Isso não importa, mas esse é o nosso trabalho. Se for vontade de Deus, né? E o destino caminhar para esse lado, eu vou continuar na política, vou para uma reeleição ou vou para uma eleição diferente, mas eu não penso nisso. Não penso e não quero pensar, e não me preocupo em nada com isso. Eu, por exemplo, saio agora daqui, vou para uma escola onde eu consegui uma emenda de R$100 mil para essa escola, para ajudar essa escola. E são milhares de alunos, eu quero conversar com eles a respeito, inclusive, dessas questões vinculadas à violência, né, que está todo mundo debatendo. Né? Então, nós temos uma pauta e nós nos preocupamos com a pauta, mas com eleição, com o resultado da eleição. Para vocês terem uma ideia, eu nem calculei o quociente eleitoral quando eu fui candidato.
É uma coisa Ou incrível, entrou no né? partido e não fez a conta do time. Eu não fiz nem a conta. Então, Tanto que quando começou a eleição, eu estava em casa e estava indo para um local que eu tinha marcado com algumas poucas pessoas que me ajudaram na campanha, e eu vi que eu estava com uma votação alta e ainda assim eu estava correndo o risco de não me eleger naquele primeiro momento. Eu falei, nossa, como é que eu estou com tanto voto e estou correndo o risco de ficar fora? Aí, depois que o pessoal me disse, mas você não fez o cálculo, teu partido é muito pesado, União Brasil, porque tem políticas assim, muito tradicionais, com muito bons votos. Sim. Então, nós tivemos ali uma linha de corte de 40 mil votos no meu partido. Foi 39 e 40 mil votos, que é alto. Tem partidos que foi bem menos, com 30 mil votos. Né? Eu fiz 58 mil. Então, ser político, no seu caso, nunca foi um sonho. Aconteceu, foi um propósito. Nunca foi um sonho, né? Aconteceu e eu estou político. Eu digo, não sou político. Nós temos uma pauta de trabalho, uma pauta de segurança pública que eu preciso exaurir. Eu preciso levar adiante essa CPI, preciso enfrentar essa criminalidade, preciso desestruturar o crime organizado através da CPI, preciso montar as DHPPs na região metropolitana. Né? Já conversei com o governador disse que vai me dar todo o apoio que eu precisar, e aí eu encerro. Se for vontade de Deus, ao final dos 4 anos, eu vou ficar com a minha família, vou ficar com meu filho, né? E volto para a minha delegacia ou volto para alguma delegacia sem problema nenhum. Mas na sua visão hoje, qual seria a solução para o problema de violências no ambiente escolar? Então, a questão do ambiente escolar, ele é o ambiente da sociedade, nós não podemos esquecer isso. Né? A escola está inserida dentro da sociedade. Então, você pensar em segurança na escola e esquecer que existe uma sociedade problemática ao redor da escola é fugir da realidade. Então, nós temos escolas que estão em bairros problemáticos. E esses problemas de criminalidade e tráfico acabam adentrando escolas, principalmente escolas públicas, em que muitas vezes existe tráfico, em que muitas vezes o próprio adolescente que está lá dentro já está cooptado pelo tráfico. Então, nós vamos ter, inclusive, uma audiência pública para tratar segunda-feira a respeito disso. Eu vejo hoje que nós temos que pensar de uma forma a repreender o crime. Né? Outras medidas que possam evitar o crime podem ser tomadas, mas a longo prazo. Então, num primeiro momento, nós temos uma reunião segunda-feira, nós temos que colocar policiais em frente às escolas e temos que criar rapidamente um sistema de comunicação com a polícia, para nós trabalharmos e filtrarmos as informações. Porque temos muitas denúncias hoje que não correspondem à realidade. As pessoas estão brincando com fatos graves. As pessoas usam hoje a rede social, o Instagram, Facebook, o WhatsApp para brincar. Né? Colocando informações que em determinada escola vai ter um problema. Olha, quando alguém produz algo nesse sentido, causa um dano à sociedade imensurável. Porque toda a estrutura da polícia é montada para tentar descobrir se aquela mensagem é verdadeira, para chegar no IP, né, do computador, e muitas vezes se chega no IP do computador e se verifica que foi uma brincadeira de mau gosto. E espalha o terror. Né? E espalhou o terror, assustou a comunidade. Então, nós precisamos de medidas efetivas. Vamos ter uma reunião segunda-feira com o governador do estado a esse respeito. Mas esses ataques nas escolas, de fato, estão acontecendo. Aconteceram, sim. Até aqui na Fazenda Rio Grande hoje, Perfeito. Aconteceu, minha esposa até mandou, minha filha estuda lá na Fazenda Rio Grande, de um ataque de uma adolescente, né, que foi pego pela polícia com armas sendo levada para a escola, arma branca sendo levada para a escola. Existe um contingente já trabalhando dentro da segurança pública para a proteção dos nossos filhos nas escolas? Hoje a Polícia Militar está trabalhando de uma forma exaustiva, dentro do limite de policiais que tem, para prevenir esses crimes. Hoje a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, através de delegacias especializadas, tem verdadeiras forças-tarefas que estão investigando, estão levantando dados sobre toda e qualquer informação relevante. Por isso, é um grande problema para nós quando informações não verdadeiras são trazidas, porque elas têm, na prática, a mesma ação de uma informação verdadeira. Então, se nós temos ali 100 denúncias anônimas, né, e uma denúncia que pode ser verdadeira, num primeiro momento,
todas passam por um filtro. E esse monte de brincadeiras que estão acontecendo por parte de adolescentes e, às vezes, até por parte de crianças, causam um dano imensurável. Então, é algo novo para o Estado, essa situação, que nós não vivemos isso até esse momento. Então, medidas vão ter que ser efetivadas. Se é com detector de metal nas entradas, eu fiz até um projeto de lei para aproveitar os policiais civis aposentados, policiais penais aposentados e da polícia científica, que para serem colocados nas escolas, né? Já foi enviado à Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o policial civil, em regra, que eu conheço, aposentado, ele tem uma grande capacidade investigativa. Ele fez isso a vida inteira. Ele já conhece o criminoso, já conhece desculpe o termo, vagabundo de longe. Sim. É preconceito? Sim, é um preconceito, é um conceito anterior formado com base em condutas. Quando o criminoso já chega lá na frente, fica encostado, está por ali, né? O policial civil já E o policial sabe. precisa ter essa percepção também, né? O policial civil já sabe que vai dar problema, já sabe que está traficando drogas, né? Já sabe que está tendo uma conduta ilícita. Então, ele tem uma capacidade de evitar isso ali na frente da escola, diferente do vigilante, às vezes, com todo respeito ao vigilante, né? Que mudou de profissão, era vendedor de CD, e de repente está ali, né? Fez o curso de vigilante? Fez o curso e está ali. Por correspondência. Fez o curso ali e está na frente da escola. É importante estar? Sim, é importante estar. Né? Mas o aproveitamento desses policiais aposentados seria excepcional. Sim, verdade. Delegado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que eu vou dividir em 3 partes essa pergunta. Talvez não verse exatamente sobre o mesmo assunto, mas a primeira é a questão do ativismo judicial no Brasil. Perfeito. Certo? O senhor deve... Todo profissional do direito, quando vê as declarações, por exemplo, do nosso ministro da Justiça, vou citar uma que me veio à cabeça, ele disse que ia pedir a extradição do Bolsonaro. Então, realmente, isso daí, para ele, que é também um profissional do direito, foi juiz, conhece as leis, sabe que não havia ambiente para extradição, até porque ele não era fugitivo, não havia nenhuma sentença transitada em julgado, ele não era procurado pela polícia, mas ele joga isso daí na mídia. Concomitantemente, nós temos a questão do STF também, que tem um ativismo flagrante, ao meu entender, judicial, e que pelo menos o ministro Barroso, ele classificou como protagonismo do judiciário. Mas nós sabemos que tem o princípio da inércia, o direito não socorre os que dormem. Quando o senhor vê essas situações, o senhor hoje é um delegado de carreira, de profissão, e o senhor é hoje um legislador. Como o senhor classifica isso? O senhor acha que essa questão da cascata que vira isso de cima para baixo, evidentemente, não acaba atrapalhando todo o sistema jurídico e dando uma insegurança tremenda, ainda mais para o senhor, que é um profissional da segurança pública. Como que o senhor percebe isso? Qual que é o teu sentimento e o que o senhor teria a falar sobre essas questões desse comportamento do judiciário no Brasil? Então, a formação da nossa Corte Constitucional, como vocês sabem, é copiada em alguns países do mundo, em que o chefe do Executivo Nacional escolhe de forma discricionária, né, quem vai compor a corte. É um sistema que funciona em muitos países do mundo, que tem uma democracia consolidada. Eu não acredito nesse sistema para o Brasil. Eu acho que nós não temos maturidade política para um presidente da República escolher discricionariamente, e quando eu falo discricionariamente, significa, para quem não sabe, sem qualquer critério, salvo conduta ilibada e conhecimento jurídico, quem vai compor a corte. E é subjetivo também. E é subjetivo. Então, começa aí o problema. Vamos pegar agora, por exemplo, o possível novo ministro que nós teremos, né, que é Cristiano Zanin. Alguma coisa contra ele? Ele tem conhecimento jurídico? Tem. É capaz? Sim. É um bom advogado? Um dos melhores do país. Ele tem imparcialidade para ser juiz? Não tem. Ele é ele é advogado do PT. Ele tem um vínculo extremado com o PT. Então, ele poderia ser ministro do STF? Não poderia ser ministro do STF, no meu compreender. Quem tem o poder para decidir isso? O presidente eleito. Então, a nossa Corte Constitucional deveria
hoje no Brasil serem juízes de carreira. Por quê? Porque quem que é o juiz de carreira, para as pessoas entenderem? O juiz de carreira é aquele que, com 20, em regra, né? Com 20 e poucos anos passou num concurso público, que trabalhou em comarcas no interior, e daí foi crescendo como juiz, né? Depois, em regra, se transformou num desembargador de um tribunal federal ou de um tribunal estadual, porque já tem bastante experiência, já tem conhecimento, e poderia aí sim, entre os desembargadores federais e estaduais, né, surgirem nossos ministros do STF. Então, nós teríamos juízes que trabalharam a vida inteira, né, com a judicatura, que já tem uma conduta ilibada, que já tem uma conduta de imparcialidade. Aí sim nós teríamos uma corte constitucional totalmente isenta. Hoje nossa corte constitucional é política. Ela é política, porque ela, e digo mais, ela é política eleitoral, porque ela foi escolhida por critérios político-eleitorais. Mas, senhor, enquanto professor de direito, o juiz não pode somente se manifestar nos autos? Ou ele tem esse estrelismo agora? Então, só para colocar aqui na resposta do senhor, não bastasse o princípio da inércia não existir, a imparcialidade flagrante que nós temos hoje, e também essa questão do ministro estrela, o judiciário estrela. Nós Isso temos hoje não influencia também no trabalho do senhor? Nós temos hoje, para vocês terem uma noção, um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, que teve início por decisão de um ministro do STF, em que todas as decisões e todo o resultado desse inquérito está nas mãos de uma pessoa que atua como investigador, que atua como promotor, que atua como juiz e decide. Isso é um modelo inquisitivo, né? O modelo acusatório que vige é a separação, é a inércia do Poder Judiciário, que é o sistema que vigora. Vamos pegar, por exemplo, o juiz de primeiro grau. Né? Se o juiz de primeiro grau quiser prender alguém, ele pode? Ele não pode. Em regra, ele precisa de um inquérito policial e precisa esse inquérito policial ter uma representação do delegado, porque o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, nem que ele queira, nem que ele tenha vontade, ou do Ministério Público. Né? Eu digo em regra porque, em geral, advém de uma investigação policial. Né? O juiz não tem esse poder todo. E nesse inquérito policial que transita, né, que tramita no Supremo Tribunal Federal, há um poder total perpassado ao ministro. Não dá uma sensação de impotência, delegado? Aí você vê, então, por exemplo, as pessoas envolvidas nos problemas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, né? Boa parte delas são pessoas que foram para lá, que cometeram o quê? Crime de dano, talvez? Crime de invasão a domicílio, talvez? Será que todos estavam lá para derrubar um poder? Não sei. Mas não se tem direito ao contraditório, ampla defesa? Ampla defesa. Eu vi agora há pouco tempo uma pessoa que pichou uma estátua que tem em frente ao Supremo Tribunal Federal, né, com uma frase, pichou, perdeu o mané. Foi decretada a prisão preventiva tanto tempo depois, de ofício. E aonde está a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da ação criminal e a garantia da aplicação da lei penal? Qual que é o risco que essa pessoa está colocando para a sociedade, então, para responder em liberdade? Juridicamente ele está à deriva, porque pode se prender qualquer um a qualquer tempo, sob qualquer tipo de acusação, sem tipicidade penal, por exemplo? Sem tipicidade penal. Nós temos, inclusive, muitas pessoas que têm as contas de redes sociais bloqueadas. O delegado, mais uma pergunta. O senhor, delegado investigativo, trabalhou contra diversas organizações criminosas. Isso. Hoje, como parlamentar, tem muita gente aí que diz que certo partido tem uma associação com crime organizado. Como delegado investigador e hoje como parlamentar, o senhor pode falar alguma coisa a respeito disso? Olha, tem um partido político, né, que os criminosos comemoraram a vitória. Quando alguém comemora uma vitória de uma forma exacerbada, é porque tem, pelo menos, interesse nas políticas públicas desse partido. E isso é muito estranho.
Nós temos uma CPI, como eu falei, uma comissão parlamentar de inquérito, que já tinha, na última vez que eu vi, 22 assinaturas, que vai começar a tramitar aqui no Paraná, em que nós vamos ouvir pessoas temos um poder de polícia, né? Podemos pedir prisões preventivas, temporárias, busca e apreensão, podemos intimar pessoas para compreender essas organizações criminosas. E se conseguirmos, né, informações a respeito da participação de um partido, todos serão responsabilizados. Sobre o ministro da Justiça ter ido lá no Complexo da Maré, que o senhor disse que poderia falar sobre isso. Há uma explicação para isso? Vocês acham que tem explicação? A favela da Maré é um local tomado pelo crime, de altíssima periculosidade. Quando eu fui, agora há pouco tempo, como turista para o Rio de Janeiro e subi vários morros, a informação que eu tive de policiais é que se descobrissem que eu estava lá, eu seria levado por micro-ondas, né? Micro-ondas é um lugar muito especial, turma, que em geral é no lugar alto, no morro, em que coloca a pessoa no meio de um conjunto de pneus e queimam lá justamente para chamar a atenção da sociedade. É o famoso micro-ondas, né? Então, eu tive que ir escondido como turista, para conhecer a realidade. Andei por lá, vi pessoas armadas, vi veículos com placas adulteradas, sem placas, né? Então dava para saber que eram veículos frios. Vi o crime tomando conta da sociedade, vi a sociedade cooptada pelo crime. A ausência do Estado. A ausência do Estado, só que lá não tem mais volta. Eu compreendo que não há mais volta. Não tem mais o que fazer. É como um tumor maligno ali. Mas ali é só com quimioterapia, radioterapia, né, fazendo uma analogia à medicina. Sim. E se pergunta onde que a polícia errou quando tomaram o Morro do Alemão na época. A polícia não errou em nada. A polícia tomou o Morro do Alemão. Quem errou foi o Estado depois, que não socializou, que não levou educação, que não levou saúde, que não levou transporte, que não aproveitou aquele momento único que teve com uma ação muito bem organizada pelo Exército, inclusive com o apoio do Exército, né, em que tomaram conta do bairro do Alemão, do Morro do Alemão. Então, é uma situação muito grave. Agora, o ministro Flávio Dino entrar lá sem segurança e sem ter medo é algo muito estranho. No mínimo estranho, né? É mais do que estranho, né? Porque nada acontece por acaso, nada vem do nada em nossa vida. Se alguém entra num local tomado pelo crime e alguém que é ministro, porque o ministro, naturalmente, como secretário de Segurança Pública, ele toma cuidados. Ele anda com carro blindado, ele anda com seguranças, porque ele desagrada pessoas. Então, é normal ele ter problemas. Agora, ele ir... como as imagens mostraram, como as matérias jornalísticas nos trouxeram, descendo sem seguranças na favela da Maré, é muito estranho, é mais do que estranho. Ele está sendo abraçado por uma sociedade que está tomada pelo crime. Falando-se de organização criminosa, tem um vídeo que o senhor parece que apresenta a casa em que uma organização criminosa estava tentando um atentado contra o nosso senador. O senhor está nesse processo de investigação sobre a organização que atentou contra o senador? Então, é um caso gravíssimo. Por quê? Porque nós temos um senador da República, né, que, segundo investigações realizadas, essa investigação não é nossa, né, essa investigação ocorreu em São Paulo, através do GAECO de São Paulo, se não me engano, e uma juíza federal daqui determinou a busca e apreensão em vários imóveis aqui em Curitiba, onde havia uma estrutura montada para o sequestro do senador. Sim. E muitas coisas me assustam ali. A primeira delas é a questão econômica, porque, segundo informações que eu obtive, o valor destinado para essa operação ilícita, criminosa aqui no Paraná, seria de 3 a 5 milhões. Não é normal se gastar 3 a 5 milhões para matar alguém, para sequestrar alguém. É alguém com muito poder econômico. Então, se aproxima praticamente de uma máfia. E é muito difícil você combater o crime quando o crime está tão bem organizado e com tanto dinheiro. Aqui, Curitiba, para matar alguém é 20 mil, 50 mil, e quanto muito, né? Então, havia uma estrutura montada
para sequestrar ou para matar o nosso senador da República. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem agora, por que uma estrutura milionária dessa é montada para sequestrar ou matar um senador da República? Nós temos 81 senadores da República. Que diferença faria um senador no Senado Federal? Lembrando que o sistema federal nosso é bicameral. São 503 deputados federais e 81 senadores. Por que querem matar o nosso senador Sérgio Moro? Eu vou responder com a mesma resposta do nosso excelentíssimo presidente, passando para o senhor a resposta novamente. Não seria uma armação do nosso senador? Uma armação organizada pelo GAECO, uma organização organizada pela Polícia Federal, tanto de São Paulo quanto aqui do Paraná? Não, eu estive no local, eu vi o cativeiro. A organização foi montada. No mandado de busca e apreensão encontraram dinheiro, encontraram armas, encontraram veículos blindados. E foi, inclusive, descoberto que era um grupo do PCC. Então, o fato ocorreu. Agora, a resposta que eu vou dar, que é aquela que eu compreendo como verdadeira, é o seguinte: esses grupos criminosos têm medo do senador Sérgio Moro. Agora, esse mesmo grupo criminoso não tem medo do ministro da Justiça, Flávio Dino. Porque manda o nosso senador Sérgio Moro, numa favela dominada pelo crime. Ele vai ser morto, ele vai ser sequestrado. Por quê? Porque ele não é amigo do bandido, porque ele não é amigo do criminoso, porque ele tem uma política pública de enfrentamento à criminalidade. E onde que está o medo? Ouvir, né? E onde que está o medo desses criminosos? Para ser mais direto para vocês, do meu ponto de vista, o medo deles é que ele se torne o nosso presidente da República. O delegado, mas o senhor não acha também que pode ser também procedente de uma vingança por conta da atuação que ele teve como ministro da Justiça, trocando ali, por exemplo, o Marcola de presídio, e por conta disso o sistema criminoso se revoltou contra ele, e isso, a vingança, seria realmente uma resposta ou uma mensagem para quem eventualmente tentasse novamente contra essa organização criminosa, visando ganhar força, robustez, principalmente no mundo político. Eu compreendo que o crime não vive de vingança, ainda mais uma vingança tardia, muitos anos depois. Ele desestruturou, sim, certos grupos criminosos, até com a transferência de criminosos de alta periculosidade para presídios federais. Sim, causou um dano, mas eu compreendo que eles visualizam que o senador Sérgio Moro é um problema latente, crepitante contra as organizações criminosas. Se ele, por exemplo, tivesse sido ministro da Justiça e depois não tivesse sido eleito senador da República e estivesse, por exemplo, trabalhando em outra atividade, vocês acham que eles iriam investir 3 a 5 bilhões de reais para sequestrar o senador Sérgio Moro? Não. Eles têm medo, eles têm temor de que o senador Sérgio Moro galgue algo mais elevado, que seja o nosso próximo presidente da República, e como presidente da República, levando adiante sempre aquilo que fez, enfrente a criminalidade, que traga uma legislação penal mais recrudescedora, que suprima direitos dos criminosos, que estabeleçam regras diferenciadas para crimes praticados por organizações criminosas, que desarticule essas organizações. Então, eu acredito, no meu compreender, como delegado, como investigador, que eu sou natural, né, que não é uma resposta simplesmente, como foi publicado na imprensa, de que foi uma ação em virtude daquela transferência. Acho sim que os criminosos não gostaram, acho que os criminosos sofreram danos imensuráveis, mas eu acho que aquilo ficou para o passado. O temor deles é o daqui para frente, o que está por vir. Ele já conseguiu até desarquivar o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância, que também dá um atraso nos criminosos, né? A questão, até por conta disso, se eu quiser comentar um pouco disso também, presidente, nosso presidente atual, ele foi beneficiado justamente pela mudança de entendimento de um voto de uma ministra
para mais tarde ser presidente da República, justamente por conta disso. Aí eu queria fazer também, engatar aqui, delegado, uma pergunta um pouquinho mais técnica com relação a isso. O senhor acha que o desarquivamento desse projeto da prisão em segunda instância, que muda o entendimento constitucional, o senhor acha que pode acontecer de realmente atingir figuras como o Lula e também o José Dirceu, por exemplo? Então vamos lá, para as pessoas entenderem, o Brasil é o país da impunidade. Por que o Brasil da impunidade é o país da impunidade? Porque é muito difícil impor uma consequência penal para quem praticou um crime. Por que é muito difícil? Além de ter uma legislação penal e processual penal muito branda, nós temos a questão do trânsito em julgado. O que acontece? Só é considerado culpado alguém que teve uma ação criminal transitada em julgado, que não cabe mais recurso. O problema no Brasil é que nós temos muitas instâncias. Alguns juristas dizem que nós temos só 2 instâncias. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Por quê? Porque na prática, alguém que pratique um crime, vamos pegar um crime grave aqui, vamos pegar um crime de estupro, né? Uma pessoa é condenada por estupro. Ela, salvo um caso de prisão preventiva, ela pode ser condenada em primeiro grau por um juiz e não cumprir pena, porque ela pode recorrer para um tribunal de justiça. Depois que ela for condenada pelo Tribunal de Justiça, ela pode ser presa? Não, porque ela pode recorrer para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, através de um recurso chamado recurso especial. Depois dessas 3 instâncias, ela pode ser presa? Não, não pode ser presa, porque ela pode fazer um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. É o único país do mundo, eu vou repetir, é o único país do mundo que nós temos 4 instâncias. Boa parte dos países do mundo, a partir de uma decisão de primeiro grau, é possível o início do cumprimento da pena, ou uma decisão de segundo grau. Eu não quero radicalizar, eu sou favorável a que haja o duplo grau de jurisdição, que haja a oportunidade de um tribunal de justiça, que em regra são juízes mais experientes, mais antigos, mais vividos, de reverem aquela decisão de primeiro grau para ver se o juiz estava certo, ver se o promotor estava certo, ver se o delegado investigou de uma forma correta. Mas a partir do momento, né, que o juiz de primeiro grau disse que houve crime, que o delegado indiciou, que o promotor denunciou e que o tribunal, seja federal ou estadual, disse que houve crime, tem que cumprir pena. Sob pena de nós vivemos a impunidade. Então, esse projeto de lei do nosso senador Sérgio Moro desagrada muita gente. Por quê? Porque boa parte dos criminosos querem o quê? A impunidade. Eles não querem uma consequência penal para suas condutas ilícitas. Então, quem passa a ser o inimigo dos criminosos? Aquele que busca o fim da impunidade. Então, a conduta do nosso senador ela é muito perigosa nesse sentido, porque ele é uma figura pública, ele é uma figura que tem condições de modificar a nossa Constituição Federal, de modificar o nosso Código de Processo Penal, né? Ele tem contatos com muitos senadores da República, e é aí que ele passa a ser alvo. E são esses projetos de lei que nós apoiamos. Tanto que eu trabalhei para o senador Sérgio Moro na campanha, foi uma campanha muito difícil dele, muito complexa, muito complicada, vocês sabem disso. Né? Foi uma campanha sem poder econômico, né? Que nós lutamos contra tudo e contra todos aí, e conseguimos um resultado profícuo. Maravilha. Gente, nós estamos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, hoje recebendo o delegado e deputado Tito Barrichello, o xerifão, que está nos prestigiando aqui com a sua história, falando a respeito da sua história como delegado, da sua história atual agora como deputado, as investigações que ele já fez, falando um pouquinho a respeito do cenário político. Você que chegou a primeira vez no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para que você esteja por dentro de tudo que nós postarmos aqui e dá uma olhada em nossos conteúdos que vai trazer edificação, informação e conhecimento para você. Nós aqui estamos caminhando para o final, mas antes de encerrarmos, até porque o delegado tem outros compromissos ainda hoje, mas antes de encerrarmos, o senhor é um político de direita, se posiciona como de direita. Na sua visão, o senhor acha aonde a direita errou nessa última eleição? Então, eu sou de direita porque eu tenho uma análise liberal da economia, né? Eu acredito em pautas de direito, eu não acredito no Estado. Eu acho que quanto menos Estado, melhor.
Eu acho que o Estado tem que cuidar da saúde, da segurança e da educação. A partir do momento que o Estado cuidar da saúde, da segurança e da educação, ele pode levar os seus tentáculos para outras áreas. Mas enquanto nós não tivermos uma saúde mínima, uma segurança mínima, uma educação mínima, o Estado não pode atuar em outras áreas. Por isso eu sou favorável às privatizações. Eu acho que nós temos que deixar tudo para a iniciativa privada. O Estado tem que cobrar o mínimo possível de impostos e tem que cuidar de 3 áreas, deixar as pessoas trabalharem. Né? Esse é meu ponto de vista, por isso eu me coloco como de direita. Eu sou armamentista, né? Defendo o direito do cidadão portar uma arma de fogo de forma responsável. Eu sempre brinco, quer casar, case com CAC, porque tem mais de 25 anos, não tem antecedentes, tem domicílio, tem trabalho, né? É uma figura diferenciada. Sim. O senhor sempre anda armado assim, delegado? Sempre ando armado. E esse aqui, o fuzil? Esse aqui é um fuzil T4 da Taurus, tá, pessoal? Olha aqui, ó, a imagem pega aí? Pega ali, olha aí. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é uma arma particular minha, tá? Um fuzil T4 da Taurus. Né? Ele está desmuniciado aqui, agora nesse momento. Bonito, hein? Eu entrei aqui, né? É uma plataforma Colt, é um calibre 5.56. Arma bonita, né? Bonito. Eu gosto de arma. Eu acho que arma não é um instrumento de morte, muito pelo contrário. É um instrumento de vida, é um instrumento de proteção. É de morte para bandido, para criminoso. Tem uns que Isso usam como protege a esporte também, né? família, protege os filhos, protege o patrimônio. Né? Se eu pudesse escolher, eu viveria uma sociedade com mais policiais. Com uma polícia muito rigorosa, com uma legislação muito rigorosa, que todos tivessem que andar na linha. Só fica assim de novo, o senhor ficou bonito com a arma. Deixa Olha eu tirar uma foto do senhor dessa aí. Olha aí, ó. Eu vou até tirar uma selfie aqui ao vivo. Uma selfie aqui ao vivo, vamos lá, pessoal. Vamos lá, Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Tira aqui, Léo, o melhor. Vamos tirar aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Ó, Olha aí. selfie ao vivo? Olha aí, ao vivo. Que ficou bonita essa arma aí. Ela é nova? Essa aqui é nova. É uma arma pessoal minha, né? Eu uso ela em stand de tiro. Tem. Aí, ó. Vamos lá. Ao vivo. Ao vivo. Você viu que chique? Então é para segurança, né? Para segurança, né? Mas eu uso uma pistola também, né? Aqui eu tô, por exemplo, com a minha pistola Glock G19X, essa está carregada, tá? Aonde o senhor vai, o senhor está Eu estou sempre armado. Sempre armado, tá? É uma das minhas armas preferidas. Né? São 20 tiros, 9 milímetros. Arma bonita também. Viu? Bonita, uma arma austríaca, né? É uma cor diferenciada também. Sim. Né? Chamo de Desert. Eu gosto da Glock, é uma arma confiável. Tenho várias Glocks. Tenho a Glock G28, que é uma calibre 380. Eu tenho uma G42, que é bem pequenininha também, que é calibre 380. Então você é um colecionador também? Eu sou CAC, eu sou CAC também. Eu tenho muitas armas, gosto de armas, fui criado com armas. Maravilha. Delegado, a gente está caminhando para o final aqui, mas antes de encerrarmos, vamos fazer uma ligeirinha aqui. Perguntas óbvias, respostas imediatas. Perfeito? O senhor é a favor da pena de morte para crimes hediondos? Sou favorável à pena de morte para crimes hediondos, para reincidentes em crimes hediondos. Para crimes hediondos e reincidentes em crimes hediondos. Abril Vermelho. Vai ter está tendo o Abril Vermelho no Brasil, que é o movimento do MST. Como é que vai ser tratado aqui no Paraná, caso haja as invasões aí? O senhor tem alguma coisa preparada pelo Paraná por conta desses movimentos de invasão de terras? Nós temos uma estrutura policial que está disponível, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, a polícia civil investigativa, que apura os fatos que podem vir a acontecer, então que vai cumprir a lei e a ordem. O nosso governador do estado é legalista, né? E nós não vamos admitir aqui no Paraná invasões de terras. Então a polícia vai ser acionada e providências dentro da lei serão tomadas contra os invasores, porque aqui não é a terra da bagunça. Eles que vão para estados que promovam esse tipo de conduta, né? Estados administrados pelo PT. Perfeito. Quais são os seus projetos para a segurança pública no estado?
Nós temos diversos projetos, inclusive a criação de delegacias especializadas, delegacias de organizações criminosas, DHPPs em toda a região metropolitana, delegacias da mulher 24 horas no interior, que hoje nós não temos as delegacias 24 horas da mulher, né? E a questão da mulher é muito importante. Então, os nossos projetos estão vinculados à segurança pública, ao aumento da polícia e aumento de delegacias. Perfeito. Eu queria só ver, porque hoje eu vi uma matéria que os pais de alunos, eles estão se revezando nas portas das escolas, em Colombo, por exemplo, que houve lá aquela apreensão daquele menor. Primeira pergunta é se a Assembleia Legislativa já tomou alguma posição com relação a isso, no sentido de entrar em ação efetivamente. E a segunda, o que é que vai ser feito com o adolescente que foi apreendido, considerando que ele tem 14 anos desse fato? Em relação ao adolescente apreendido, é muito complicado, porque nós temos uma legislação muito branda e o adolescente é considerado inimputável para fins legais. Então, nós temos uma ficção jurídica criada no Brasil, tanto que se diz que, pela nossa legislação, que o adolescente não cometeu crime, ele comete ato infracional. E se considera, eu vou repetir as palavras da lei, que ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Será que é verdade? Que ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Então, essa questão da inimputabilidade é algo que tem que ser mudado. Nós precisamos ter uma legislação que tenha punição a partir de uma certa idade, 14, 15, 16 anos, mas que haja uma consequência efetiva. Então, a lei vai ser cumprida, né? Porque nós não podemos descumprir a lei. Isso caberá, obviamente, ao Poder Judiciário, mas nós precisamos punir com rigor, porque o adolescente que praticar algum ilícito contra os colegas tem que saber que ele vai sofrer consequências. Lula para o senhor? É um péssimo administrador, é um péssimo político, é um enganador, é alguém que causa um dano imensurável à sociedade, tem um discurso que não é verdadeiro e que, infelizmente, é o nosso presidente da República. Renato Freitas. Renato Freitas é um político do mesmo naipe do nosso presidente da República. Vive só de imagem, vive de discurso e vive de propaganda. Utiliza, inclusive, questões não verdadeiras para crescer politicamente. Inclusive, ele falou para nós, na Assembleia, que estava sendo ameaçado. E eu fui lá e me coloquei à disposição, dei até meu cartão para ele. Falei, olha, se o senhor está sendo ameaçado, o senhor pode me ligar a qualquer hora. Ele disse que foi perseguido dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem câmeras em tudo que é lugar. É o lugar mais seguro que eu conheço até hoje, porque tem a Casa Militar que controla a segurança lá dentro. Experimente tentar entrar na Assembleia Legislativa. Vai ter que se identificar, vai ter que dizer para qual gabinete você vai. Tem câmeras em todos os lugares, tem policiais no estacionamento. Então, é mais uma falcatrua política do PT. Vítima da sociedade existe? Vítima da sociedade existe, são cidadãos de bem que são roubados, que são furtados, cidadão honesto que não tem a segurança que merecia. Esse é vítima da sociedade. Agora, bandido que tomba, que nem agora aconteceu ontem, trocando tiro com a polícia, merece essa consequência em virtude da sua conduta. Bolsonaro foi um bom presidente da República. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter sido melhor em muitas políticas dele. Nós compreendemos isso. Mas nós não podemos comparar Bolsonaro com Lula. É comparar o sol e a chuva, né? O Bolsonaro tem boas intenções, teve boas políticas econômicas, tinha um ministro, tinha bons ministros, né? Inclusive o ministro Sérgio Moro. Então é incomparável. Poderia ter sido melhor, com certeza. Para a gente encerrar, STF. O Supremo Tribunal Federal precisa ser modificado. É uma corte constitucional e nós precisamos colocar ministros que sejam juízes de carreira, porque aí sim nós teremos uma verdadeira cúpula constitucional agindo sem vínculo com a política. Eu menciono um exemplo agora, né, que vai acontecer nos próximos dias, que é a indicação do ministro Cristiano Zanin. Competente, inteligente, dedicado, mas é imparcial, ele é advogado do Lula. Como é que ele vai poder ser um ministro imparcial? Isso não existe. Dizem que o Alexandre, o ministro, ele foi indicado para julgar Bolsonaro. Qual a sua visão sobre isso?
Não tenho conhecimento, sendo bem específico sobre isso, que ele foi indicado especificamente para isso. Pra Não julgar tenho, o não Bolsonaro, tenho, não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento? Não tenho esse Ah, conhecimento. perfeito. Então, tem mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer Obrigado. e também dizer que o senhor tem a minha admiração pelo teu currículo, pela tua efetividade, pelo caráter ilibado, e desejar que Deus te proteja e te guarde nessa árdua tarefa de combater a criminalidade e que o senhor possa fazer um mandato de destaque. É a nossa torcida, a nossa oração em favor do senhor. Delegado, Obrigado, muito pastor. obrigado pela Agradeço. aceitação de estar aqui com a gente no Eu Acredito Podcast. Uma honra poder recebê-lo, conhecer os seus propósitos, e o que mais me chamou a atenção aqui é que o senhor falou que não trabalha com proposta, trabalha com propósito. De fato, isso já mostra a sua intenção e a sua carreira também dentro da política. Tenho certeza que não será mais um, mas Obrigado, será um que agradeço. fará a diferença. Já está fazendo. Agradeço e uma boa noite a todos vocês. É isso aí, gente. Nós vamos nessa. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Para essa nação, eu acredito na minha geração.